sobre atitudes para ter a mentalidade do reino. Os irmãos sabem que nós estamos aqui numa mudança, né? Uma mudança para buscar uma direção de Deus, para a gente poder fazer que haja um crescimento aqui na Esperança, entendeu? Então, é por isso que eu estou falando sobre mentalidade, que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Se nós quisermos vencer, ontem eu preguei sobre isso, estou falando sobre isso, todos os momentos aí, estou procurando ensinamento da palavra para falar sobre isso, porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se a gente não mudar a mentalidade, não há como crescermos. Amém? Paz do Senhor, missionário. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 33, fala sobre atitudes para ter mentalidade do reino. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Somos participantes de um reino, o reino de Deus, e na maioria das vezes não sabemos como funciona e quais são as características deste reino. Analise a oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6, 9 e 13, que diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Como ter a mentalidade do reino? Nós sabemos que Jesus veio para trazer um reino, e ele nos introduziu para este reino. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós não podemos viver no reino de Deus com a mentalidade das trevas, sim ou não, pessoal? Não podemos, entendeu? A gente tem que mudar a nossa mente, porque às vezes nós estamos no reino, mas nós estamos tendo mentalidade do reino das trevas. E precisamos, então, aprender, estudar, buscar uma orientação da parte de Deus para mudar a nossa mente, tá? Então, primeiro tópico aqui, para nós termos a mente do reino, é pense grande. Mentalidade grande. Por quê? Porque o reino de Deus é grandioso, é grande. Então, se o reino de Deus é grande, se as coisas de Deus são grandiosas, nós temos que ampliar a nossa mente. Nós temos que expandir a nossa mente. Nós não podemos continuar pensando como nós pensávamos lá no passado, quando nós estávamos nas trevas. Tá ok? Aqui fala sobre a história do povo de Israel quando ele sai do Egito e vai entrar na Terra Prometida. O que acontece? 10 espias tinham mentalidade pequena. 2 tinham uma grande mentalidade. Isso está em número 13, 25 a 33. Essa história que todo mundo conhece. 12 espias foram espiar a terra, 10 tinham mentalidade pequena. Por quê? Porque eles condicionou a tudo aquilo que eles viram na terra a visão deles. Eles não condicionou aquilo que eles viram lá segundo a promessa que Deus havia determinado. E muitas vezes nós fazemos isso. Ao invés da gente olhar para a situação que nós estamos passando hoje e focar no que Deus falou, a gente olha para a situação e olha para a nossa condição e para a nossa situação. A gente não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque a gente tá paralisado, a gente está aterrorizado, está com medo do que está acontecendo. Quando, na verdade, a gente deveria ter uma mentalidade diferenciada. E a Bíblia diz que 2 tiveram a mentalidade divina, mas 10 não tiveram. E tudo isso foi o suficiente para impedir a entrada do povo naquele momento. Você vai ver que só depois de 40 anos é que eles vão entrar. Por causa da mentalidade de 10 pessoas pequenas, 40 anos depois foi que eles entraram na promessa. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade ou não precisamos? O que vocês acham? Pessoal, não precisamos. Senão nós vamos ficar a vida inteira capengando. Por quê? Por causa de 10, os 2 não entram. Então temos que ter uma mentalidade diferenciada. Porque se Deus tem algo grande para nós, se Deus tem algo tremendo para realizar na nossa vida, e Deus tem, nós não podemos ficar paralisados por causa da nossa mente. Amém? Olha só o que diz Números 13. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícia a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão,
e pela margem do Jordão. Então Caleb fez o quê? Calar o povo. Presta bem atenção, o que os 10 começaram a focar aqui? Eles começaram a focar nos moradores. Eles começaram a focar na força dos moradores. Eles começaram a visualizar o que aqueles homens poderiam causar de terror e pânico sobre eles. Foi aonde que Josué chega e diz: calem a boca, parem de falar. Amém? Eu acredito, queridos, que se nós quisermos mudar a nossa mentalidade, e se nós quisermos que Deus realmente faça algumas coisas, nós vamos ter que dizer para algumas vezes: gente, para de falar isso. Eu falei ontem sobre a conquista de Jericó, e eu disse no texto que Deus nem deixou eles falarem. Porque se eles falassem, o que ia acontecer? Muitos iam dizer que não ia conseguir, que não ia dar certo. Então nós temos que parar de falar coisas contrárias àquilo que nós queremos que aconteça. Se eu quero que aconteça algo bom, por que eu vou ficar falando coisas contrárias? Como? É muito complicado isso. Está faltando fé no nosso coração, está faltando visão no nosso coração para a gente falar aquilo que a gente quer que aconteça. Porque só vai acontecer, querido, aquilo que a gente falar. Por isso que a voz, ela é sempre um sentimento que vem da alma. Porque você não fala algo que não está dentro de você. A Bíblia diz: a boca fala o que o coração está cheio. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para quê? Para a gente poder falar algo e acontecer algo bom. Porque se a gente falar de acordo com o que nós estamos vendo na situação, a gente vai falar besteira. A gente vai falar coisas que vai tirar a gente da presença de Deus. Então, Josué chega e diz para eles: calam, para de falar. Vocês estão falando, aterrorizando o povo, vocês estão, entendeu, amedrontando o povo. Quando na verdade a bênção já é nossa, a terra já é nossa, não é questão de Deus já determinou isso. Amém? Então é muito importante nós temos essa visão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha que palavra forte, entendeu? Nós vamos subir, nós vamos prevalecer. Deus já falou. Mas o que aconteceu? Os 10 venceram. Gente, é por isso, eu vou dizer mais uma vez para vocês aqui, é por isso que eu estou mudando às vezes o sistema de trabalho da igreja. Por quê? Porque um sistema democrático dentro da igreja não funciona. E os irmãos que estão aqui há muitos anos sabem disso. Esse terreno aqui do lado era para ser nosso. O rapaz chegou em mim e falou: 40 mil eu vendo esse terreno para vocês. 20 parcelas de 2 mil. E eu não estava aqui na época, eu estava no Eulina. E aí eu cheguei e fiz uma reunião com o conselho e disse: gente, vamos pegar esse terreno aqui é nosso. O rapaz falou que vai vender para nós. 40 mil, os 2 terrenos. Fiz a reunião. Primeira vez, determinei. Vamos ver, vamos acertar. Segunda vez, de novo. Terceira vez, de novo. Quarta vez, de novo. Se eu tivesse voz absoluta, nós teríamos comprado isso aqui no primeiro dia. Vocês entenderam? O que aconteceu? 6 meses depois o rapaz chegou e disse: olha, pastor, agora só esse de trás é os 40 mil. Quer dizer, 6 meses depois nós pagamos o mesmo preço que nós pagaríamos os 2. Por causa da democracia da igreja. A igreja não pode ter democracia. A igreja tem que ser teocracia. Deus fala para o líder e o líder passa para o povo. Eu lembro um dia que o Zezinho chegou para mim e falou assim: ô Marcos, estão vendendo uma chácara lá embaixo, parcelado. Aí ele falou assim: vamos comprar para a igreja? Eu falei para ele assim, ele era o tesoureiro. Eu falei: você não fechou ainda não? Parcelado, você não fechou ainda? Meu irmão, o que você está esperando? Não precisa nem me comunicar. Se a igreja tem condições de pagar a parcela, fecha. No outro dia ele foi lá e fechou. Vocês entenderam, gente? E aquela chácara lá foi fruto dessa conquista. Então, nós precisamos entender isso. Muitas vezes, 10 pessoas que não têm visão, ele quebra os outros 2 que têm visão. Quando o sistema é democrático. Por isso que Deus tem que dar visão para o líder, e o líder fala: gente, vamos e acabou. Vamos e acabou. Eu estava conversando agora com o pastor, né? Tivemos uma reunião com o pastor. Até algumas mudanças que eu estou fazendo aqui também, estou realmente buscando o conselho, porque a gente precisa mudar as coisas, a gente tem que ser humilde quando a coisa realmente não está boa, não está funcionando, a gente tem que ser humilde e dizer: não está.